Isso aí. É porque às vezes, ao invés de vir assim só as que estavam certas, ele pede verdadeiro falso. Aí vem um monte de sequência de verdadeiro e falso, é danado para confundir também. Isso aí. Só um adendo, senhores. Não sei se vocês observaram, eu já estou com questões do ano de 2019. Não sei se vocês se lembram que eu disse na aula passada. Esse ano, essa banca não tem nenhuma questão para pegar. Ou seja, teoricamente, essa banca não fez concursos que caíram em informática. Isso é da minha matéria. Não olhei de outras. Não fez concursos esse ano, então eu não tenho nenhuma questão 2023 para pegar. 2022, poucas questões. 21, poucas questões. 20, não tem. Eles não fizeram concursos em 20, provavelmente com a pandemia. E 2019 tem um volume mais expressivo. Isso me preocupa. Por quê? 2019 a gente já começa a ter um déficit aqui de tempo, né? Ó, 20, 21, 22, 23, 4 anos. Eu já tive que eliminar, para trazer para vocês, eu já tive que eliminar algumas, por conta de defasagem. Questões que falavam de Internet Explorer, questões que falavam coisas do Windows que já não é mais do jeito que ele estava mostrando. Então, eu fiquei preocupado nesse sentido, porque a gente não tem, o resumo do que eu estou querendo dizer, nós não temos uma amostra muito precisa do que eles podem vir a cobrar, porque houve um delay aí de tempo considerável. E como as mais novas, ó, as mais novas que eu trouxe para vocês, ó, elas são de 22, tá vendo? Ou seja, elas já não são desse ano, são do ano passado. Olha quantas a gente deu para eu trazer. Vamos voltar aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Isso do ano passado. Só consegui trazer 8. Que o que tinha de extra lá é coisa que eu eliminei. Mas não tem muito mais, tá? Deve ter umas 2 ou 3 só a mais que eu tive que tirar. Aí, ó, 2021. 1, 2, acabou. Tá vendo? Aí eu já tô em 19. Em 19 eu vou ter um volume grande para trazer para vocês. Mas não tem, assim, não é uma banca que dos concursos que disponíveis não tem tantas assim, tá? Então, assim, fico feliz que já deu tempo da gente já viu muita coisa aqui, né? Mas, assim, tô contando só, dando um script para vocês. Quem quiser olhar o que é concursos e filtrar por essa banca vai poder constatar. Por que eu uso o que é concurso, pessoal? Porque é um site que ele tem tudo que é prova de tudo que é concurso que acontece no Brasil todo. Teve o concurso, entra lá, automaticamente. Então é uma certeza de que eu tenho todo o material disponível para trabalhar com vocês, tá? Que de queijo? Que concursos. Se você botar no Google, que concursos. É um site legal que vocês podem usar como auxílio para estudar para todas as matérias do concurso, tá? E assim, de graça dá para fazer, acho que se você se cadastrar, acho que você pode fazer até 4 questões por dia. E pagando você pode fazer quantas você quiser e lá, além de questões propriamente, tem outras coisas também para a pessoa estudar, tá? É um negócio legal para auxiliá-los. De acordo com algumas funções do mouse, utilizando o Word, configuração local, idioma português, Brasil, ao posicionar o mouse, se vocês errarem essa, ao posicionar o mouse do lado esquerdo de um texto, tendo esse a forma de uma seta, basta alguns cliques que todo o texto será selecionado. Todo o texto será selecionado. Quantos cliques são necessários para selecionar todo o texto? Todo o texto. 2 é o parágrafo. Ó, 1 é a linha que você está apontando. 2 é o parágrafo. 3 é o texto todo. E o atalho de teclado para selecionar o texto todo? Ctrl T. Beleza? Então a resposta aqui era o quê? A, B, C ou D? Beleza? Pelo amor de Deus, hein? Beleza. Outra coisa que eu ia comentar, que eu gostei. Essa banca não é certo e errado. Lembra que aquela outra banca a gente achava que poderia ser muita questão certo e errado? Essa não vi nenhuma de certo e errado. E outra coisa, A, B, C, D. Não vai a D ou E. Então você tem 25% de chance de acertar. Você já sai com 25% de chance. E se tivesse mais um, você ia diminuir esse percentual. Então, ó, só A, B, C ou D. Então é muito bom, né? Beleza?
Isso aí é um negócio vantajoso para vocês. Exatamente. Tipo, se você tem uma que você tem certeza que não é, aí você já subiu sua chance de acerto lá para cima, né? O novo sistema operacional Windows 10 trouxe diversas novidades. Uma nova interface e o retorno do menu iniciar. Para quem não sabe, antes do Windows 10, existia um Windows chamado Windows 8. Nesse Windows 8, a primeira versão dele, eles tiraram o iniciar, sumiu o iniciar. E aí, de tanta reclamação, eles fizeram um update, que aí gerou o Windows 8.1, que a Microsoft devolveu lá o iniciar caso o usuário quisesse, tá? E aí no Windows 10, eles retornaram com o iniciar, tá? Então vamos lá. O novo sistema operacional Windows 10 trouxe diversas novidades, uma nova interface e o retorno do menu iniciar. Muitos atalhos presentes em versões anteriores foram mantidos e outros adicionados, facilitando a sua utilização pelos usuários. Uma nova janela foi adicionada, as configurações do sistema, que se pode acionar pelo menu iniciar e clicar em ícone, parecendo uma engrenagem, ou utilizar uma combinação de teclas, tomando como base o Windows 10, configuração local, idioma português Brasil, tornando-se necessário modificar diversas configurações do sistema. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência de teclas que aciona a janela de configurações. As opções eram A, Win I. Letra B, Win J. Letra C, Win E. Esse vocês sabem o que significa, eu falo toda hora para vocês. O que a tecla Win, o que o comando Win E abre quem? O explorador de arquivos. A tecla Win ou Win Key éessazinha que você falou agora, tá? Isso, ali com a letra I, ou ali com a letra J, né? Então, Win E e a letra D, Win G. E aí, senhores? Ele quer que você abra. Qual é o atalho? Deixa eu fechar isso aqui rapidinho. Esse mouse apaga, que ele é sem fio. Para economizar a bateria, ele apaga. Pois é, mas os atalhos do Windows não mudam muito de idioma para idioma. O que muda é o do Office. Okay? Os atalhos do Windows, em geral, eles são universais. Tá? Olha, ele quer isso aqui, gente. Deixa eu abrir aqui o iniciar. Vou buscar aqui, ó. Opa. Configurações, abriu lá de cá. Ó. Abriu tudo lá de cá. Só um instantinho, pessoal. Vou levar para lá. Olha, essa é a tela das configurações. Eu vou tentar abrir de novo. Ó, ver se ele abre agora direto por aqui. Ó, a engrenagemzinha ali, tá vendo? Ó, essa é a tela. O que a gente tem aqui, pessoal? Tem umas coisas que passaram a fazer parte da nossa realidade que antigamente a gente não usava muito. Por exemplo, configurar o nosso celular para ficar configurado com o sistema operacional. Então ele tem atalho ali. Atalhos para acessar a questão de rede, Wi-Fi, tá vendo? Atalho para acessar a conta de usuário, atualização, tá vendo? Link com o Xbox, que é um serviço da própria Microsoft, que também permite que você assine e jogue tanto no Xbox, no videogame, quanto aqui no Windows. Então, eles colocaram aqui também configurações para os seus aplicativos, para determinar se eles podem acessar ou não determinadas coisas. Enfim. Essa é a tela de configuração, tá? Então, ele deu algumas opções de atalho, né? Deixa eu abrir o teclado virtual aqui. Para poder ajudar o pessoal que está de casa também. Então, o primeiro deles que ele fala é o quê? Vocês lembram das opções lá? Quem tem boa memória? Não, não é control. O Win Key, né? Ou Win só. I, eu acho que é o primeiro, não é não? Olha quem surge. Beleza? Tem alguns atalhos ali que não vai dar para eu testar, que senão ele vai sair aqui da tela inicial e vai me quebrar. Que ele é de login, né, e etc. Deixa eu voltar aqui. Do slide atual. Mouse. Então, gente, dessa forma a gente já sabe que a resposta é qual? Letrinha A, primeiro. Ok?
Você acha que você ia errar? É maldade demais, né? Análise afirmativa a seguir sobre processadores. Antes de falar, vamos nos lembrar? Titio já falou aqui, teve uma aula, que eu falei de processador, falei de memórias. Não sei se vocês lembram disso. Falei o que era placa-mãe. Vocês lembram desse dia? Ok. Vamos dar uma recordada? Dá tempo. Tá com soninho? Olha lá, hein? Minha aula tão emocionante, você com sono. Nova janela. Ah, é a digitação. Ah, mas você sabe digitar com todos os dedinhos? Duvido. Olha, você sabe que a pessoa da época da máquina de escrever. Ó, porque a mindinha aqui, ó. A, S, D, F, G. Porque F e G, o F e G, e você fazia com o indicador, porque não tem dedo suficiente. Então, F e G, você vai com o indicador. Aí depois, ó, J, K, L, C, cedilha. Né? Não, você não é desse tempo, não? Eu sou. Hã? É porque, tipo assim, pô, fala a verdade, né? Quase ninguém hoje faz isso, mas é classudo, né? Você pegar e digitar, tac, 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 tac. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito. É. Vamos lá. Olha só, senhores. Vamos voltar ao que o Titi queria mostrar aqui para vocês. Vamos falar de processadores, tá? Eu botei aqui no link de imagens para facilitar. Vou botar logo um processador aqui bem novo, tá? Esse processador aqui, ó, é o Core i9. Talvez vocês já tenham escutado falar do i7, do i5. Quem fabrica esse cara aqui é a Intel. Fabricantes que se destacam no mercado, né? Você tem a Intel, que é a líder mundial, e a AMD. Já estaram falar sobre isso? Então, existem outros? Sim, mas essas duas empresas são as líderes mundiais na fabricação de processadores. Essa é uma imagem de um processador, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, o processador que fica lá dentro daquela caixinha, ou dentro do seu notebook, embaixo da área do seu teclado, né? Eles servem como se fosse o nosso cérebro na área do raciocínio, não do armazenamento. Então, fazendo uma analogia do computador com a gente, se o processador fosse um órgão nosso, ele seria o nosso cérebro na área do raciocínio, a área lógica, do seu pensamento, e não do armazenamento, ok? Então, é isso que é um processador. Os processadores, pessoal, eles trabalham utilizando o que a gente chama de clock. O que é isso? É através de energia. A gente pensa que quando você fala de processador, você está falando de um processo que inclui a questão elétrica, ok? Então, é medido em clock. Quanto mais alta a frequência de clock, mais rápido é esse processador. Antigamente, os processadores eles trabalhavam somente com uma base, um único núcleo. Essa é a palavra, ok? Estava me falhando agora, veio. Os processadores antigos eles trabalhavam só com um núcleo. De um tempo para cá, os processadores trabalham com vários núcleos. Isso significa que é como se você tivesse várias áreas de raciocínio no seu cérebro, porque a gente tem isso, né? Nós humanos. A gente consegue fazer pensamentos de diferentes áreas em simultaneidade, né? Julgamentos e etc. Tudo ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui com vocês sobre isso, estou pensando em outras coisas. Agora, a gente não faz isso? Então os processadores eles passaram a fazer isso também. Eles têm vários núcleos e esses clocks trabalham de maneira individualizada. Então, por exemplo, você tem um processador com 5 núcleos. Cada um tem aí a possibilidade de trabalhar com esses clocks de uma maneira individualizada. Isso vai dar uma dinamicidade e uma velocidade muito boa para o computador, né? Então, tá claro isso, que eles trabalham com energia, ou seja, com hertz, ok? E isso é medido através do clock. Quanto mais velocidade em hertz a gente tem, melhor é o processamento, mais veloz isso, é ele, tá?
O processador, minha gente, olha, aqui tem uma foto de um processador de frente e de trás. Na parte da frente ele tem as informações do nome do fabricante e que processador ele é. E atrás, tá vendo? Alguns antigos tinham uns dentinhos assim que encaixavam na placa. Hoje esses dentinhos viraram tipo uns frisinhos que se encostam na placa. Que placa é essa que recebe o processador? Vocês sabem? É a placa-mãe, ok? Então a placa-mãe, você vai lá o processador e conecta ele na placa-mãe, ok? Ele é o principal equipamento de um computador? Não. Em um computador a gente não tem essa questão de classificar como principal ou não, porque o computador ele é um conjunto. A gente não pode falar que nada é principal, porque nada funciona, as coisas não vão funcionar sozinhas. Então você tem o processador, que vai precisar que exista a placa-mãe, que vai precisar que existam os periféricos, ok? Então nada funciona sozinho. E a velocidade de um sistema não se mede só pelo processador, porque a velocidade de acesso da placa-mãe vai influenciar, a quantidade de memória que você tiver vai influenciar. Então o computador ele tem que ser avaliado por uma configuração completa e não só por um item específico. É claro que o processador vai participar muito do processo de velocidade dele, mas não só, ok? Bom, então a gente falou aí especificamente do processador, né? Beleza. Vamos aproveitar a deixa aqui, vamos dar uma olhada rápida aqui, então, na figurinha da placa-mãe. Eu já tinha mostrado ela para vocês também, mas é mais aqui curiosidade. Olha só. Tenho vários modelos de placa-mãe aqui, vou pegar essa como exemplo. Tá vendo essa caixinha prata aqui, ó? É aqui que a gente levanta aquela carcassinha ali, ó, e coloca o nosso processador. Depois a gente fecha ele. Em cima dele vem um cooler. O que é isso? Um refrigerador, um ventilador, que vai ficar trabalhando ali, porque ele trabalha com energia. Lembra? Com hertz, com clock, e ele vai esquentar. Então, para ele não explodir e não travar, tem que ter um cooler em cima dele, refrigerando o tempo todo. Ok? Muito legal, né? Bom, então, voltando aqui, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre isso, vamos ler novamente. Analise as afirmativas a seguir sobre processadores, que é esse cara que eu falei tudo isso agora para você hoje. 1. É um chip normalmente produzido com silício, que tem a função de responder pela execução de tarefas de um computador. Falhou eu dizer isso para vocês. A matéria-prima do processador é o silício, ok? É o material utilizado. Tem até ouro ali dentro, ok? Todo computador tem ouro, tá? Todo computador. Só que, tipo assim, é um volume muito pequeno e ele é utilizado de uma maneira muito fragmentada para você pegar todo o ouro que existe numa placa-mãe e transformar em ouro de novo. Tipo, uma placa-mãe inteira vai ser um volume muito pequeno e tem que, tipo, literalmente derreter todo o conteúdo dela e fazer essa separação. Isso é muito tóxico, tá? Lá na China existem locais... Vocês sabem que na China tem muito lugar que paga muito mal. As pessoas trabalham igual máquinas, né? Então, existe lá empresas que fazem essa retirada do ouro das placas, mas é um negócio que é muito subhumano, ok? Então, beleza. Então, gente, o 1 é o quê? Tá certinho, porque o silício é a base aí. É um negócio caro o silício também, tá, gente? Quase igual ouro. Ele é a base aí para você montar um processador. 2. Ao ocorrer o pulso de clock, os dispositivos, processadores, né, executam as suas tarefas. Param e vão para o próximo ciclo de clock. Esse mecanismo é coordenado pelo clock interno. Está com uma linguagem mais técnica do que eu tentei trazer para vocês, tá? Então ele trabalha através de impulsos elétricos que são medidos através do clock, né? 3. A memória ROM, a gente não lembrou dela, mas a gente já falou sobre ela aqui. A memória ROM consiste em uma pequena quantidade de memória SRAM embutida no processador. A memória ROM, vamos lembrar dela? Memória ROM, essa sigla significa o quê? Somente de leitura. É a memória que fica na placa-mãe, que vai principalmente trabalhar, por exemplo, a BIOS, é um tipo de memória ROM. Ela trabalha no processo de inicialização do computador, né? Qualquer memória que serve só de leitura, ela é uma memória do tipo ROM, tá? Então, ela não tem nenhum vínculo direto com o processador. Ela não fica lá no processador, ok? Então, tranquilo isso aí? Então, não tá, a única que não tá falando a verdade ali é a
3, porque a 1 e a 2 são verdadeiras, ok? Me chamou a atenção essa questão, tudo bem que ela é, olha lá o ano, 2017, mas não é toda banca que puxa esse viés da área técnica, e eu senti que essa banca pode vir a ter, tá? Então essas coisinhas que eu expliquei para vocês sobre memória, né, placa-mãe, processador, isso pode vir a cair, ok? Porque eu vi algumas questões aí perdidas. Então, dito isso, qual é a resposta? A, B, C ou D? Beleza? Show? Só um minutinho. Não entendi risada, poderia contar piada também, gostei de rir. Ah, tá. Aquela hora que eu tava contando coisas engraçadas para vocês, o pessoal de casa não entendeu nada, porque eu mostrei lá na televisão, mas deixa quieto. Beleza, pessoal. Questãozinha agora de Excel aí para aquecer os nossos corações, hein? Cai bastante Excel, tá? Então tudo que a gente viu de Excel aqui vai ser muito válido. Considere a planilha produzida com a ferramenta do Excel, configuração padrão. Então vamos fazer uma análise inicial, pessoal. Na coluna A você tem alguns códigos. Na coluna B você tem a descrição, que é o nome de alguns estados. Na coluna C você tem ali representantes e um número para cada estado desse. Aí, olha só, gente, que gostosinho. Ele jogou ali uma função se para a gente resolver. Então vamos lá. Se na célula C6, observe lá na planilha, gente, C6 está vazia. Tá vendo? Se na célula C6 foi inserida a fórmula igual se... Esse é meu celular? De quem está fazendo esse barulho? É o seu? Não, pensei que fosse o meu, que eu esqueci de abaixar também. Então, se na célula C6 foi inserida a fórmula igual se B4 é igual a 6, se isso for verdade, faz a soma de C2 até C5. Se B4 não for igual a 6, faz a soma de C3 até C4. Ok? Acompanha o raciocínio? Vamos lembrar da função se? Vocês não lembram dela? Na função se, você tem um teste lógico, que é uma pergunta. Se essa pergunta for verdade, você vai à primeira resposta. Se essa pergunta não for verdade, vai para a segunda resposta. No dia que sempre quando eu explico, lembro a função se, eu boto aquele exemplozinho. Se der sol, vou à praia. Caso contrário, fica em casa. Tá lembrado desse exemplo? Fiz, tenho certeza. E pelo menos umas 3 vezes. Não? Então dá uma olhada nas gravações, você vai achar pelo menos umas 3 aulas que o titio explica isso. No detalhe. Então olha só, gente. Vamos tentar desmembrar ali. A função se, as etapas dela, é separada pelo ponto e vírgula. Ó, teste lógico, ponto e vírgula. Resposta se for verdade, ponto e vírgula. Resposta se não for verdade, tá vendo? Então, a pergunta é, se B4 é igual a 6, olha lá na planilha. B4, o que tem em B4, pessoal? Acre. B4 é igual a A6, o que tem escrito em A6? É igual? Não. Então você já sabe que a resposta não vai ser esse primeiro cálculo aqui. A resposta vai ser o segundo cálculo. Só seria o primeiro cálculo se aquilo ali fosse verdade. Como não é verdade, você vai ter que fazer o segundo cálculo. O segundo cálculo é soma de C3 até C4. De C3 até C4, quais os números você tem lá em C3? E C4? Então, 100 mais 10, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Não tem E, só D. Se você não souber a função se, você vai saber fazer? Não. Então, quem não sabe, não viu a aula, caça lá, porque eu dei muitas aulas falando sobre isso, tá? Ok? Isso aí. Já vi algumas vezes. Esse exemplo é específico. Eu ensinei a usar a função se, né? Ok. Vamos lá. Se na célula de uma planilha produzida com Excel, configuração padrão, for adicionada a fórmula igual a head, vocês lembram dessa função? Ela serve para arredondar. Igual a head, abriu parênteses, 3,15648, ponto e vírgula 2, mais 0,03. O resultado será
Quem sabe? Quem acertava ganha um abraço. Errou. E aí? Vamos lembrar aqui com o titio dessas brincadeiras aqui? Vamos lembrar, vou explicar de novo. Você quer que volta lá? Só um minutinho que ela quer raciocinar. Só para o mal desgraçado parou aqui. Do slide atual. Já viu? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Excel. Olha só, teve um dia que o Titi ensinou para você aqui no Excel um negócio chamado regra de arredondamento. Vocês lembram disso? Olha só. Vamos pegar um número aqui, ó. 4,28391,648. Tá? Tem aqui um número cheio de casa decimal, né? Quando a gente diminui a casa decimal de um número, pessoal, o Excel ele respeita a regra de arredondamento. O que isso significa? Quando um número sai, o número que fica. Se o número que está saindo for 5 ou maior que 5, quem fica sobe 1. Se o número que está saindo for 4 ou menor que 4, o número fica do jeito que ele estava. Então, tipo, por exemplo, o último número ali é o 8. Quando eu tirar ele dali, 8 não é 5 ou maior que 5? Então o 4 vai virar 5. Ok? Então, olha só, como é que eu faço isso? Ó, vamos lembrar aqui. Aqui no Excel eu tenho no grupo número esse botãozinho aqui chamado diminuir casa decimal e esse aqui que serve para o contrário, aumentar. Então eu quero diminuir. Então eu sei que o 4 vai fazer o quê? Vai virar 5. Tá. Eu vou tirar o 5 dali agora. O que vai acontecer com o 6? Vai virar 7, porque quem está sumindo é 5 ou maior que 5. Então, o 6 vai ter que virar 7. Não virou. Por quê? Vamos entender aqui. Porque ele é 5, só quando sobe... Não. Era para ele ter subido. Agora, deixa eu ensinar. 5 ou maior que 5. Deixa eu só dar uma dica importante aqui. Você pode ter uma cacetada de casa decimal aqui. Podia ter ali mais 10 números. Você não precisa pensar um por um. Você olha o número que está depois da vírgula aqui. Por exemplo, 4,2. Se eu diminuir todas as casas decimais, o 4 vira 5? Não. Porque quem está sumindo não é 5 nem maior que 5. Se aqui depois do 2, ó, se aqui ao invés do 2, ó, por exemplo, tivesse um número 8, se eu diminuir casa decimal, o 4 vai virar 5. Então, aqui é só para provar para vocês. Ó. Agora, olha só. Vou devolver. Vou botar aqui o número 2 de novo. Mesmo que eu diminua todas as casas decimais, o 4 vai continuar sendo 4. Porque o número que está depois aqui é 2. Ele não é 5 nem maior que 5. Então, ó. Ok? Aí ele iria, 4 ele continuaria. Só de 5 para cima. Então, gente, olha só. Dito isso, lembramos da regra de arredondamento? Você precisa saber isso? Para usar Excel não precisa. Mas para responder questão de concurso precisa. Eu vou ser bem rápido, tá? Tentar ser bem rápido. A gente vai voltar nisso na aula que vem. Tem uma funçãozinha chamada arred, tá? Deixa eu botar em maiúsculo, acho que fica melhor para todo mundo ver. Quando a gente coloca aqui arred e indica um número, a gente pode escolher com quantas casas decimais a gente quer que ele fique. Então a gente botou a célula que tem um número, ponto e vírgula. Quantas casas decimais eu quero que ele fique? Eu quero que ele mantenha 3 casas decimais. Tem mais do que isso ali, não tem? Quando eu fechar, lembrando, ele vai respeitar a regra de arredondamento. Então, ó. Beleza? Show. Agora, o que acontece? Pô, cacete, quero usar o control aqui. Esse teclado, o control dele é fora da posição. Vamos pegar o exemplo aqui da questão rapidinho. Vamos correr para dar tempo. No exemplo aqui, ele tem 3,1564782, ponto e vírgula 2. Isso significa que ele vai ficar com quantas casas decimais aqui? 3,
Então, qual o número que vai formar? 3,15. Só que a gente tem que pensar que o número que está assumindo aqui, ele é 5 maior que 5. Então, ao informar que você quer que ele fique com duas casas decimais, ele vai ficar 3,16. Ok o raciocínio? 3,16. E ele vai somar mais 0,03. Então, ao invés de 3,16, vai ficar o quê? Ok? Porque 16, 17, 18, 19. Então, a resposta era qual? Como eu falei rápido por causa da hora. Na aula que vem eu repito essa, tá bom? Então, eu vou voltar aqui. E a gente, na aula que vem, eu abro a aula falando. Só dar uma informação para vocês. Titio irá viajar, eu só volto sem ser nessa semana que vem eu não tô. Na outra semana eu volto no fim da semana. Então, nós ficaremos 2 semanas sem se ver. Ok? Então, provavelmente, eles colocarão a matemática nos meus horários que vocês não tiveram por esse tempo todo. Ok? Beleza? Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF/e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar
como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.